Certo. Ok, muito bem. Vamos começar. Vamos começar. Bom dia, chamo-me Pompílio Souto. Convosco estou eu, está o João Rocha, que é o coordenador. Eu sou o coordenador geral da plataforma. O João Rocha é o coordenador do Grupo de Trabalho de Ciência e Cidade. E está connosco também Luís Oliveira e Silva. Isto é uma iniciativa, é uma entrevista que resulta do encontro que a plataforma Cidades organizou, designado com o Ovadis Universidade. É um encontro que faz parte de uma sequência de três e que visa discutir as questões que têm a ver com a vida da universidade, o acesso à universidade, a saída da universidade e os impactos societais da universidade. Nesse encontro, para além de outros convidados, tivemos o professor António Feijó e Fernando Tábara defendendo o conteúdo de um ensaio que têm publicado na Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Universidade como deve ser, e o professor Luís Oliveira Silva, que temos aqui connosco. Para além destes três académicos, tivemos também o Correia de Campos, que é presidente do Conselho de Curadores da Universidade de Aveiro, o Fontanhas Fernandes, a Susana Sardo, o Álvaro Santos, que integravam os painéis que visavam aprofundar as coisas que os primeiros oradores iriam dizer. Hoje, esta entrevista ao professor Oliveira e Silva visa aprofundar aquilo que foi o pensamento que ele expôs nessa oportunidade. E, portanto, eu passo a palavra ao João Rocha, e posteriormente ao entrevistado. Então, muito bom dia a todos e a todas. Esqueceste já agora, Pompílio, de mencionar o professor Miguel Taman, que Ah, também foi um juntou a lápis. nós com o professor António Feijó. Neste encontro que foi já realizado com várias universidades que referiste, emergiram dois pontos de vista que eu considero complementares, mas que à primeira vista podem parecer antagónicos. Por um lado, o ponto de vista dos professores António Feijó e Miguel Taman, e nada melhor que citar um breve trecho do seu pensamento, que vou passar a fazer. A sociedade deveria, na relação com a universidade, ser generosa e deixá-la em paz, porque reconhece que algumas das ideias mais interessantes e que mais irradiam por mais tempo acontecem onde as pessoas menos constrangidas tiveram mais tempo para pensar, fazer experiências e falar com outras pessoas. Ou seja, de alguma forma, o professor António Feijó e o professor Miguel Taman defendem um certo isolamento da universidade em relação ao meio externo como uma forma de poder pensar o mundo de maneira algo independente e para além da espuma dos dias. Por outro lado, evidentemente, a universidade forma cidadãos para um mundo em muito acelerada mudança e, portanto, há uma necessidade da universidade ser premiada, de ter uma pele porosa em relação à sociedade. E é um pouco esta, penso eu, digamos, é o fulcro do modelo que o professor Luís Silva defende. Mas nada melhor que ouvi-lo. Luís, és capaz de expandir um pouco qual é a tua ideia, se o que eu acabei de dizer corresponde ou não àquilo que tu pensas? Com certeza, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falarmos um pouco mais e de aprofundarmos algumas das ideias que discutimos no encontro que foi realizado no ano passado. De facto, eu entendo que cada vez mais é necessário haver uma ligação mais forte entre a sociedade e a universidade. Historicamente, eu acho que vale a pena fazer aqui um breve enquadramento histórico. As primeiras universidades
e a sua forma de organização e a forma de governação tem sofrido grandes evoluções. De facto, nas primeiras universidades, nas universidades mais antigas, encontramos duas filosofias. Na Universidade de Bolonha, é uma universidade que era essencialmente conduzida na sua direção estratégica e nos seus interesses pelos estudantes, e a Universidade de Oxford conduzida na sua direção estratégica e nos seus interesses pelos professores. O papel destes dois grupos na estrutura da universidade tem variado ao longo do tempo, embora naturalmente algumas instituições mantenham traços destas concepções originais. Mas olhando agora ao contexto atual em que as universidades se movem, existem claramente três partes interessadas na missão e na direção estratégica da universidade, que são os estudantes, os funcionários da universidade, e aqui inclui os professores, os investigadores, os técnicos administrativos, cada um destes grupos com competências distintas, e a sociedade em geral. E, portanto, é natural que, dado o impacto e a importância que as universidades têm na vida das sociedades, e no final de contas o financiamento que o resto da sociedade providencia à universidade, é natural que estes diferentes membros da sociedade queiram ter um papel cada vez maior e que a universidade deva acolher os cidadãos na sua vivência. Do ponto de vista mais conceptual da forma como as universidades são dirigidas, esta representação da sociedade é implicitamente feita pelo Estado, em países com maior peso do Estado, nomeadamente os da Europa do Sul. Diretamente, e o mais evidente é através da nomeação dos responsáveis das instituições, ou indiretamente, através da regulamentação ou das leis em que as universidades desenvolvem a sua atividade. Noutros países, esta liderança é assegurada por conselhos com uma forte componente e com uma forte presença de membros da sociedade, que é um pouco um modelo anglo-saxónico. Eu penso que não existe contradição entre aquilo que o António Feijó e o Miguel Tamen defenderam, que é esta visão da direção científica da universidade ser assegurada pelos seus professores e investigadores, e da participação mais ativa da sociedade nas diferentes componentes da sua ação, nomeadamente na sua direção estratégica e na ligação das diferentes atividades à sociedade. De qualquer maneira, eu acho que é importante nós separarmos aqui estes diferentes níveis de atuação. Eu penso que é inevitável este movimento de aproximação da sociedade às universidades. Há inúmeros estudos que demonstram que a qualidade das universidades no cumprimento da sua missão é proporcional à sua autonomia, e, portanto, melhores universidades exigem maior autonomia, e isso na prática significa não só maior autonomia científica, mas também maior autonomia administrativa, maior autonomia financeira e maior autonomia de organização. Portanto, tem que existir de certa forma, uma emancipação das universidades relativamente ao Estado. E, obviamente, o papel que o Estado atualmente representa em muitas universidades tem que passar a ser assumido por um conjunto de intervenientes que representam os interesses da sociedade. Esses interesses têm que estar sempre presentes. O papel do Estado passa por assumir funções essencialmente de regulação e de fiscalização, e não tanto de condicionamento do desenvolvimento estratégico da instituição, nem, obviamente, o desenvolvimento científico, que tem que ser da responsabilidade dos órgãos específicos da universidade. Portanto, se nós pretendemos instituições com mais qualidade, temos que ter mais autonomia. Se queremos instituições com mais qualidade, com melhor ensino, melhor investigação, maior ligação à sociedade, isto passa por uma maior responsabilização também perante a sociedade e uma maior abertura à sociedade. A estes diferentes grupos de interesse que eu identifiquei, os professores, os investigadores, os estudantes, os funcionários e a sociedade, cabem papéis diferentes. É importante compreender também, estabelecer o âmbito da sua ação. Portanto, claramente aos professores e investigadores cabe a direção científica e pedagógica, aos estudantes cabe a monitorização e a fiscalização, para além de participarem, obviamente, nos processos de aprendizagem, cabe
cabe nesta dinâmica da organização, papel de monitorização e fiscalização e participarem nos órgãos em que isso é feito, aos funcionários a participação na gestão e na administração e o suporte técnico. Mas o que nós vemos cada vez mais é, nas melhores universidades do mundo, uma presença apreciável de membros da sociedade, não só envolvidos nas atividades de ensino e de investigação, mas também envolvidos na direção estratégica da instituição. A melhor universidade do mundo, que é também uma universidade pública, que muitas vezes é apresentada de forma separada, como a Universidade da Califórnia, que nós conhecemos, a Universidade da Califórnia Berkeley, a Universidade da Califórnia Los Angeles, Santa Bárbara, de facto é uma única instituição, é uma instituição pública do Governo Federal da Califórnia, são 10 campi, 6 centros médicos universitários, 3 laboratórios nacionais, e o órgão de decisão estratégica, é o que se chama o Board of Regents, tem 17 membros externos, que são nomeados pelo governador, que têm mandatos relativamente longos, cerca de 11 anos, tem 7 membros por inerência, que é o governador, antigos alunos e outros representantes eleitos, depois tem 3 representantes dos estudantes e 2 membros designados pelos professores. Portanto, as grandes decisões da universidade, do ponto de vista estratégico, são tomadas essencialmente por representantes da sociedade civil. Em Portugal, nós passámos de um sistema em que apenas os professores tinham um papel na direção das instituições, mas com uma forte componente estatal, por exemplo, através de uma forte regulamentação externa, para um sistema em que a direção executiva participavam também alunos e funcionários. Atualmente, os conselhos gerais têm representantes de membros externos, mas também em número reduzido ainda, e, portanto, a dinâmica destes conselhos é ainda determinada essencialmente pela lógica dos poderes internos e pelos balanços internos que existem naturalmente nas universidades, e não necessariamente por uma ação significativa dos membros externos. As fundações têm, como é o caso da Universidade de Aveiro e outras universidades no país, têm um conselho de curadores, que a minha opinião é exclusivamente e bem constituído por membros externos, mas o seu papel, tal como é definido nos estatutos e no regime jurídico das instituições do ensino superior, é ainda muito reduzido na condução estratégica da instituição. Isto ao nível mais global, a minha opinião é que os membros externos refletem a visão que a sociedade tem da universidade e principalmente contribuem para uma visão de longo prazo nas instituições. Portanto, trazem a sua experiência fora daquelas tensões internas das universidades. No caso norte-americano também são fontes de financiamento adicional, porque são pessoas que têm influência. No caso inglês, é outro caso em que estes membros externos também estão presentes, trazem também a sua influência. São, em geral, pessoas que são respeitadas, com influência informal, social, económica e política, depois tornam-se também campeões e defensores das instituições e dos seus valores, e, portanto, através das suas ações também criam oportunidades para a universidade fora dos seus muros. E, portanto, neste sentido, a universidade como um motor cultural e científico e económico da sociedade, centralizam essa importância, trazendo para uma esfera em que muitas vezes a universidade não se move. Isto olhando mais para os aspectos mais globais da governação. Depois existe como é que esta participação dos cidadãos e da sociedade civil pode acontecer nos outros níveis da atividade da instituição, por exemplo, ao nível do ensino e ao nível da investigação. Obviamente, cabe aos professores definir o que são os conteúdos científicos e pedagógicos da instituição, não é isso que está em causa. Mas há um conjunto de experiências das pessoas que não estão diretamente ligadas à universidade que são profundamente valiosas e úteis na formação dos nossos alunos. E, portanto, trazer cada vez mais essas pessoas para dentro da universidade e para a interação com os alunos, eu penso que é extremamente proveitoso, em primeiro lugar, para os estudantes e, em segundo lugar, para criar ligações mais fortes com a sociedade civil. No caso, ao nível da investigação, existem ainda sinergias mais importantes. Eu acredito que há problemas desafiantes em qualquer atividade humana. Há problemas extremamente complexos a resolver, ligados à indústria, ligados a empresas, ligados a organizações não governamentais,
Portanto, nada melhor do que trazer esses problemas para organizações, para instituições, como as universidades, que querem treinar os seus estudantes para desenvolver os problemas do futuro, para desenvolver problemas complexos. E, portanto, cada vez mais criar vasos comunicantes para os professores e investigadores, entre os professores e investigadores e a sociedade, isso podem ser transformadores. Isto injeta novas ideias e injeta inovação nos dois sentidos, e eu penso que pode ser e é extremamente proveitoso para a universidade, para as organizações que interagem com a universidade e principalmente para os estudantes, porque os prepara para o mundo em que irão ser integrados. Portanto, em resumo, eu vejo como fundamental cada vez mais esta interação da sociedade civil com as universidades, quer ao nível da direção estratégica, onde isto não é muito comum nos países do sul da Europa, mas já é comum noutros locais do mundo, e cada vez mais ao nível de trazer a experiência e as competências que existem fora da universidade, quer com problemas, quer com exemplos que possam estimular novos desenhos de currículos, novas perspectivas e principalmente novos problemas que estimulem a investigação e a criatividade. Luís, referiste fundamentalmente a uma interação e a uma abertura da universidade ao exterior, no sentido de forças vivas da sociedade, industriais, etc. Mas temos também, e a plataforma Cidade está particularmente interessada na interação com o cidadão anónimo, digamos assim. Qual achas que papel possa ter este cidadão em termos de pensar a universidade, se relacionar com a universidade, contribuir de alguma forma o seu conhecimento, com a sua experiência enfim, para o conhecimento na universidade? Hoje fala-se muito em fazer alguma investigação, enfim, pelo menos em algumas áreas em que cidadãos se juntam a investigadores, por exemplo, mas mesmo ao nível não digo do governo, mas pelo menos do aconselhamento ou de dar a sua opinião em relação à forma como a universidade é gerida. Qual pensas que possa ser o papel do cidadão anónimo? Pedro, quando eu falei aqui na ligação com a indústria e com as empresas, de facto é uma ligação institucional, mas isto no final do dia acabam por ser pessoas que representam essas instituições, ou que se representam assim, em muitos casos, nestes exemplos da direção estratégica das instituições, as pessoas que se sentam nestes boards estão a representar-se assim, não estão a representar a empresa em que trabalham, a organização em que trabalham. Portanto, nesse sentido, já existe essa ligação com o cidadão individual. Eu compreendo a questão porque cada vez mais o impacto que os estudos que são desenvolvidos na universidade, o ensino que é feito, cada vez esse impacto na sociedade em geral é maior. Portanto, é fundamental estabelecer um diálogo para que seja cada vez mais clara para os professores e para os investigadores qual é que é o potencial impacto futuro de muitas das ações que são tomadas. O exemplo que eu gosto de dar relacionado com isto tem a ver com a investigação biomédica em Inglaterra, em que cada vez mais os projetos têm que envolver conjuntos de grupos de cidadãos que são interessados, obviamente, no tipo de investigação. Por exemplo, se alguém está a investigar uma doença em particular, tem que ter um board de aconselhamento de pessoas que são pacientes, que potencialmente possam vir a ser afetados por aquela investigação. Portanto, há cada vez mais a consciência de que é fundamental nós termos em atenção o potencial impacto e as potenciais consequências da investigação que desenvolvemos na sociedade. Portanto, quanto mais cedo as pessoas estiverem envolvidas, os cidadãos estiverem envolvidas nas reflexões que os cientistas fazem,
melhor. Há componentes da reflexão que são, obviamente, há uma questão do trabalho que é um trabalho técnico, é um trabalho científico e a generalidade dos cidadãos não poderá contribuir diretamente para esse trabalho, mas há questões éticas, há questões muitas vezes até de usabilidade, de, de razoabilidade das soluções que são encontradas, que só ganham de uma interação mais forte com os cidadãos. Se nós pensamos que muito do impacto da universidade resulta de soluções, de formação que é dada aos estudantes, ou problemas que são resolvidos na sociedade, quanto mais cedo nós tivermos os potenciais utilizadores, os potenciais eu não quero aqui utilizar palavras que tornem isto uma visão demasiado comercial, mas de facto potenciais clientes, mas não no sentido comercial do termo, mas no sentido de pessoas para as quais o resultado da missão Destinatários. da universidade, destinatários, os principais, isso é talvez a melhor palavra. Uh, os destinatários dos resultados que as universidades desenvolvem, eu penso que o seu feedback o mais cedo possível no processo, obviamente, criará resultados muito mais proveitosos. E cada vez mais muitas das atividades das universidades na investigação de ponta têm consequências éticas que são relevantes, que afetam a vida das pessoas, e, portanto, os cientistas não podem estar desligados dessas consequências. E, portanto, é cada vez mais importante fazer essa ligação, sem dúvida. Para além disso, acho eu que há um outro aspecto que valia a pena ter em conta. Uma universidade como a de Aveiro, ou de Faro, ou de Covilhã, ou outra, tem seguramente um impacto no contexto onde existe, diferente daquela que tem em Lisboa ou Porto, e, portanto, eu acho que isso também é um aspecto que era importante ter em conta. E gostava de saber o que é que pensas acerca disso. Aveiro, por exemplo, tem 75 mil habitantes, a cidade. A universidade tem 20 e poucos mil. Portanto, se descontarmos aqueles que são menos urbanos, digamos que um terço dos cidadãos de Aveiro são universitários. E, portanto, pode-se criar, por um lado, uma bolha dentro daquilo que é a comunidade local mais alargada, até da própria cidade, e, por outro lado, há impactos sobre o contexto urbano, quer ao nível da comunidade e das suas atividades, quer do funcionamento das infraestruturas e da própria cidade, que não podem, acho eu, deixar de ser considerados, não te parece? Eu concordo totalmente. As grandes organizações, mesmo quando nós falamos da Universidade de Harvard, do MIT, compreendem que o seu primeiro impacto começa no local onde estão implantadas. Eles não, portanto, a ligação às comunidades locais é fortíssima. A interação, eles percebem claramente qual é que é o impacto nas suas comunidades e trabalham com as comunidades locais. E estamos a falar de organizações com impacto global. Mas, antes de mais nada, eles percebem que, do ponto de vista urbano, do ponto de vista económico e do ponto de vista social, a sua presença naquelas zonas, em Boston ou em Cambridge ou nesses locais, tem um impacto imediatamente local. E, portanto, eu cada vez defendo mais que essa interação deve ser clara e deve haver um diálogo forte entre os representantes das comunidades e as próprias organizações. Penso que isso é absolutamente fundamental e o impacto destas instituições começa, antes de mais nada, no seu impacto local. Tem um impacto económico, social,
obviamente também criam distorções na forma como a sociedade se organiza, na forma como, no tipo de pessoas que atrai, né? Portanto, tem impactos muitas vezes que vão para lá exclusivamente do impacto social e económico. E, portanto, essa ligação é cada vez mais importante. Uh, o que vale a pena refletir é como é que essas preocupações são refletidas na direção das universidades. Qual é que é a melhor forma das universidades poderem atender a estas preocupações legítimas ou poderem potenciar o seu impacto nas comunidades locais? Isso acho que é um desafio interessante na forma como as universidades são geridas. Que nestas instituições anglo-saxónicas, com a representação dos poderes locais, de certa forma está respondido. As universidades portuguesas, infelizmente, continuam ainda muito viradas para a sua dinâmica interna e, portanto, não é comum nós vermos os representantes. Começa a ser mais. Isto não é uma observação justa. Não vemos uma influência tão grande, por exemplo, do poder local na direção estratégica das universidades, como provavelmente seria necessário, dado o seu impacto. Portanto, é um balanço que é necessário, reforçar, em minha opinião, mas que é fundamental, sem dúvida nenhuma. Desculpa só acrescentar, quer dizer, também é responsabilidade da comunidade local, tendo em conta as vantagens que obviamente tem por a circunstância de dispor de uma, de uma organização que promove o conhecimento, também é obrigação da comunidade local preparar-se ou ajudar a que essa boa relação exista, ou seja, acho que há uma obrigação de ambas as partes. Obviamente, suponho que a universidade, sendo a mais forte, a mais culta, a mais poderosa, como disseste, tem responsabilidades maiores que a dos cidadãos, mas os cidadãos também têm as suas. Primeiro porque são famílias, segundo porque têm interesses, portanto, ou diretos ou indiretos, relativamente ao sucesso daquilo que é a grande organização que ajudará a construir o futuro daquele espaço, além do futuro do planeta. E, portanto, acho que também há alguma responsabilidade para nós, cidadãos comuns. Claro, há benefícios mútuos e há responsabilidades mútuas. As universidades, como foi mencionado, como espaço de reflexão e de uma reflexão estruturada e baseada em evidências e em estudo, eu diria que tem uma responsabilidade maior, não é? Os cidadãos e as organizações têm que estar disponíveis para colaborar com a universidade, mas eu ainda neste momento atribuo uma maior responsabilidade às universidades em se abrirem à sociedade do que propriamente a uma perspectiva mais proativa das organizações à volta da sociedade, da universidade, aliás. Eu diria que cabe neste momento, pelo menos em Portugal, há uma responsabilidade acrescida das universidades de darem esses primeiros passos. E quando esses passos são dados, há vários exemplos, quando esses passos dados, são acolhidos com grande abertura. Isto é, não é por falta de vontade das organizações à volta da universidade que não há mais colaborações, é a minha sensação. Muitas vezes a própria dinâmica interna das universidades ainda não é totalmente aberta a esse tipo de relações mais fortes, diria eu. E talvez enfim, vamos caminhando um pouco para o fim desta entrevista. É evidente que, e este é um pouco o ponto de vista do António Feijó e do Miguel Taman, há vantagens em a universidade permanecer, digamos, imune a pressões da sociedade, porque também é muito fácil, levando ao extremo esta permeabilidade, a universidade ser instrumentalizada, até politicamente,
e certamente, levado ao extremo, não haverá condições de tranquilidade intelectual para poder abordar questões que parecem não fazer sentido no dia de hoje, mas que serão transformadoras no dia da manhã. Há aqui uma tensão óbvia entre estes dois mundos. Provavelmente em Portugal ainda estamos numa situação em que a abertura à sociedade é mais importante do que propriamente meditarmos muito sobre esta tensão, mas eventualmente podemos lá chegar. Como é que tu achas que, ou que cuidados é que achas que devemos ter para que esta dupla função, quase uma relação dialética entre, por um lado, a capacidade de pensar com tempo. Na universidade podemos estar 5 anos, 10 anos a investigar um determinado tipo de questões que depois terão um impacto ali a 20 ou 30, compatibilizar isso com a necessidade de interatuar com o mundo externo hoje em dia e até de procurar dar resolução a problemas que são problemas de ontem, já nem sequer são problemas da amanhã. Pois é, essa tensão de facto um dos desafios da universidade nos dias que correm. Eu acho que existem, quando penso nisto existem três escalas de tempo. Eu vi três escalas de tempo, que é a escala de tempo dos estudantes, não é? Do tempo que eles passam na universidade. São 3 anos, 5 anos, 8 anos. Depois há a escala de tempo dos professores, que também determina muito do que é a universidade, que são 35 anos, 40 anos, e depois há a escala das universidades, que são 1000 anos, não é? Temos universidades desde o século XII. Portanto, há valores que a universidade deve perceber que são singulares e que devem ser propagados, que é valores centrais que a universidade, como a tradição de criação e acumulação e transmissão do conhecimento, mas também esta tradição intelectual de liberdade, de discussão e de conflito de ideias. E isso é o cerne da universidade, e estes valores não podem ser nunca colocados em causa, porque senão não estamos a falar de uma universidade, estamos a falar de uma outra organização qualquer. E se há a organização que tem revelado o seu sucesso ao longo de quase 1000 anos, é as universidades. Portanto, há um modelo que claramente funciona. Obviamente, numa sociedade que está em permanente mudança, com estes ciclos muito mais curtos dos estudantes, e cada vez temos estudantes com interações mais curtas com a universidade, com formações mais curtas, é necessário a universidade também adaptar-se e posicionar-se para responder a esses desafios. E, de facto, há uma pressão, que existem várias frentes, que a científica e tecnológica é mais óbvio, que requerem que as universidades se adaptem fortemente e preparem também os seus estudantes para um mundo que esteja em permanente mudança. Isto é um desafio que parece um pouco contraditório com esta visão quase imutável destes valores da universidade que todos pretendemos que sejam preservados. Portanto, há aqui de facto uma imutabilidade destes valores e de atitudes, que é aquilo que as universidades transmitem, espírito crítico, método científico, valor da discussão das ideias, que tem que ser reforçada. Mas por outro lado, isto não pode representar uma perspectiva estática relativamente à realidade. É deste conflito, de facto, que surgem muitos dos desafios que as universidades têm. Penso que isto está essencialmente ligado à forma como as universidades veem a formação dos seus estudantes. E com certeza que há formas muito diferentes, mais eficientes de o fazer. Portanto, numa perspectiva exclusivamente vocacional, formar as pessoas com um conjunto de competências técnicas e científicas provavelmente pode ser feito de uma forma muito mais eficiente do que as universidades fazem. Mas depois há toda uma experiência do que é a universidade, de interação com os pares, de interação com os professores, de vivência numa comunidade com um determinado conjunto de valores, que é quase exclusivo das universidades. E, portanto, eu penso que o desafio das universidades é, dentro deste mundo em permanente mudança, em que há um conjunto de desenvolvimentos tecnológicos que facilitam este processo de transmissão de conhecimento, reforçar
estes valores que são centrais à universidade, este sentido de comunidade, que de facto só se consegue atingir neste contexto de interação com pares, de interação com professores, que partilham de um conjunto de valores que são imutáveis e que nós devemos preservar. De facto, eu concordo absolutamente com esta tensão. Pois, aliás, tu no encontro referiste que se impunha à universidade, se impunham duas perspectivas e componentes, uma da formação científica e a outra, aquela que tu acabaste por referir. E, portanto, que era importante que essas duas perspectivas e componentes fossem tratadas por universidades a par. E como acabaste de referir agora até com mais eloquência do que durante o encontro, acho eu. Portanto, ainda bem. Pois, portanto, sem dúvida, portanto, é necessário de facto encontrar esse balanço, é sempre o desafio, não é? Um balanço abraçando a inovação, mas preservando aquilo que é o coração da universidade, que é este espaço de liberdade, tolerância intelectual e discussão colegial, promoção do espírito crítico e do método científico. Isto são valores que são imutáveis e que as universidades hoje, as universidades provavelmente daqui a 1000 anos, terão que estar a propagar estes valores. Apesar da ciência e da cultura que obviamente será ensinada nessa altura, provavelmente terá alguns pontos comuns com aquilo que ensinamos hoje, mas outras coisas serão totalmente distintas, obviamente. Luís, é verdade que uma instituição que tem valores é capaz de resolver essas tensões. Se não tiver, provavelmente não andará à deriva. Claro. Luís, nós vamos ter que terminar. Foi um prazer estar contigo. Mas gostaríamos, antes de acabar, que brevemente te apresentasses. Normalmente as pessoas apresentam-se de início. Claro, claro. Mas talvez seja mais interessante ouvir um pouco. Se faz favor, se pudesses apresentar-te. Claro. Eu sou Luís Oliveira e Silva, portanto, eu sou atualmente professor no Departamento de Física do Instituto Superior Técnico. Também sou presidente do Conselho de Escola. Isto é mais transitório do que ser professor, que é uma atividade que já faço desde 2001 aqui no IST. Antes de ser professor no IST, estive na Universidade da Califórnia em Los Angeles, doutorei-me também aqui no técnico. Antes disso, e a minha área científica é Física dos Plasmas e Física dos Lasers. Acho que é isto. Não, também tiveste outros prémios que valia a pena, talvez tu não referires tu, temos de referir nós, porque são prémios e são importantes e em alguns casos são um pouco únicos em Portugal, até, penso eu, não é? Sim, é verdade, mas o que nos define é aquilo que fazemos, não é o reconhecimento, e portanto o ser professor e investigador é aquilo que Mas eu o reconhecimento quero trabalhar. social, tem aqui reconhecimento científico e tem reconhecimento social. Tu foste condecorado com a cruz, és grande oficial da Ordem da Instrução Pública. Exatamente. Recebeste isto em 2016, numa altura em que também recebeste outros prémios. E, portanto, para nós, compreendo a modéstia, mas para nós isto também é relevante, ter connosco uma referência, não só do ponto de vista científico, mas uma referência como cidadão. E, portanto, valorizando sobretudo a referência como cidadão, a facilidade com que é possível dialogar cidadãos de diferentes competências, capacidades e responsabilidades, é uma coisa que é extremamente gratificante e para nós, um grupo de voluntários que procura otimizar o desempenho próprio e dos seus pares, como cidadãos, é extremamente gratificante, Luís. Um grande abraço e contar contigo sempre. Muito obrigado pela oportunidade e é sempre um prazer poder colaborar convosco e obviamente no que eu puder contribuir podem contar comigo. Muito obrigado. Deus. Obrigado. Olha, Luís, já parámos a gravação? Ok, então eu vou parar aqui também o recording, que acho que é aqui.